Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 233, Jeremias de 28 a 30. Bora lá? Jeremias 28. No quinto mês daquele mesmo ano, o quarto ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, o profeta Ananias, filho de Azur, natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos, trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, declara o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor. O profeta Jeremias disse: Amém. Que assim faça o Senhor. Que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que vieram antes de mim e de você, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias, quebrou-o e disse diante de todo o povo: Assim diz o Senhor: É deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, a palavra do Senhor veio a Jeremias: Vá dizer a Ananias que assim diz o Senhor: Você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Porei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: Escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas, assim mesmo, você persuadiu essa nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: Vou remover você da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. O profeta Ananias morreu no sétimo mês daquele mesmo ano. Jeremias 29. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não deixem que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter.
Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. Vocês podem dizer: o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. Mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi, e sobre todo o povo que permanece nessa cidade, os seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei a espada, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, que são intragáveis. Eu os perseguirei com espada, com fome e com peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra. Maldição e pavor, zombaria e afronta entre todas as nações para onde eu os dispersei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor. Palavras que lhes enviei vez após vez por meio dos meus servos, os profetas. E vocês também não deram atenção, declara o Senhor. Ouçam, agora, a palavra do Senhor, todos vocês exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e a respeito de Zedequias, filho de Maazéias, desculpem, que estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vocês. Em, em razão disso, os exilados de Judá que estão na Babilônia usarão esta maldição, que o Senhor o trate como tratou Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos. Porque cometeram loucura em Israel, adulteraram com as mulheres dos seus amigos, e em meu nome falaram mentiras, algo que eu não ordenei, mas eu estou sabendo. Sou testemunha disso, declara o Senhor. A Semaías de Neelã, diga que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote Maazéias, e a todos os sacerdotes. Você disse a Sofonias: o Senhor me designou sacerdote em um lugar de joiada, como encarregado do templo do Senhor. Você deveria prender no tronco, com correntes de ferro, qualquer louco que agisse como profeta. E por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vocês? Ele até mandou esta mensagem para nós que estamos na Babilônia: o exílio será longo. Construam casas e habitem elas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. O sacerdote Sofonias leu a carta para o profeta Jeremias. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias: envie esta mensagem a todos os exilados que assim diz o Senhor sobre Semaías, de Neelã. Embora eu não o tenha enviado, Semaías profetizou a vocês e fez que vocês crescem em uma mentira. Por isso, assim diz o Senhor: castigarei Semaías de Neelã e os seus descendentes. Não lhe restará em, ninguém em meio a este povo, e ele não verá o bem que farei em favor do meu povo, porque ele pregou rebelião contra o Senhor, declara o Senhor. Jeremias 30. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor.
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva em um livro todas as palavras que eu falei a você. Certamente vem dias, declara o Senhor, em que trarei de volta do cativeiro o meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, diz o Senhor. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvem-se gritos de pânico, de pavor, não de paz. Perguntem e vejam: pode um homem dar à luz? Porque vejo, então, todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto. Por que estão pálidos todos os ossos? Como será terrível aquele dia! Sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros. Servirão ao Senhor, o seu Deus, e a Davi, o seu rei, que darei a eles. Por isso, não tema, Jacó, meu servo. Não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor. Eu o salvarei de um lugar diferente, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e segurança. Ninguém o espantará, porque eu estou com você e o salvarei, declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu os dispersei, mas não destruirei você completamente. Eu a disciplinarei, como você merece. Não o deixarei impune. Assim diz o Senhor: o seu ferimento é grave, a sua ferida é incurável. Não há quem defenda a sua casa. Não há remédio para a sua ferida que não cicatriza. Todos os seus amantes se esqueceram de você. Eles não se importam com você. Eu a golpeei como faço um amigo. Dei a você um castigo cruel, porque é grande a sua iniquidade, e numerosos são os seus pecados. Por que você grita por causa do seu ferimento, pela sua ferida incurável? Fiz essas coisas a você porque é grande a sua iniquidade, e numerosos são os seus pecados. Mas todos os que a devoram serão devorados, todos os seus adversários, todos eles, irão para o exílio. Aqueles que a saqueiam serão saqueados. Eu despojarei todos os que a despojam. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque chamam a você, Sião, de rejeitada, aquela que por quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor: trarei de volta do cativeiro as tendas de Jacó, e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas, e o palácio no seu devido lugar. Deles virão ações de graças e o som de regozijo. Eu os farei aumentar, e eles não diminuirão. Eu os honrarei, e eles não serão desprezados. Os seus filhos serão como nos dias do passado, e a sua comunidade será firmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimem. O seu líder será um entre eles. O seu governante virá do meio deles. Eu o trarei para perto, e ele se aproximará de mim. Pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? Declara o Senhor. Por isso, vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Vejam a tempestade do Senhor. A sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha cumprido os propósitos do seu próprio coração. Nos dias que virão, vocês compreenderão isso. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Peço aí desculpa mais uma vez pelos erros de didática. Acreditem, né? Eu estou aqui para tentar fazer o meu melhor, mas acredito que Deus também que faz até a leitura ser um pouco falha, para mostrar que eu sou humano como qualquer um de vocês, né? Eu que já li a Bíblia, estou lendo pela segunda vez, então a gente não tem que ter vergonha de ler a Bíblia, né? Não interessa se está certo ou se está errado, a gente tem que ler, conhecer a palavra e pedir discernimento ao nosso Pai.
Que Deus abençoe a cada um de vocês, pessoal.